Imagine um dia em que o sol não se põe, onde o tempo parece parar apenas para garantir uma vitória impossível. Uma cena tão extraordinária que até os céus obedeceram à palavra de um homem. Esta é a história de Josué, o líder corajoso de Israel, que viu Deus agir de forma tão poderosa que o impossível se tornou realidade. Você está prestes a descobrir o dia em que Deus parou o sol. Prepare-se para conhecer um dos milagres mais incríveis da Bíblia. O contexto da batalha, o desafio dos 5 reis contra Israel. A história começa com um cenário tenso. Os amorreus, liderados por 5 reis poderosos, decidiram unir forças contra Gibeão. Para eles, Gibeão havia cometido um grande erro ao fazer aliança com Israel, o povo de Deus. Gibeão era uma cidade forte, cheia de guerreiros experientes, mas mesmo assim, sabia que não poderia enfrentar sozinha essa coalizão de reis. Em desespero, os gibeonitas enviaram uma mensagem urgente a Josué, que estava em Gilgal pedindo ajuda. Não abandone os seus servos. Venha depressa e salve-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nos montes se uniram contra nós. Josué capítulo 10, versículo 6. Imagine a cena. 5 exércitos marchando juntos, cada soldado com armaduras brilhando sob o sol, prontos para destruir Gibeão. A situação parecia desesperadora. Mas Josué, fiel ao pacto que havia feito com Gibeão, não hesitou. Ele convocou o seu exército e preparou-se para marchar. O detalhe: essa batalha não seria uma luta qualquer. Josué sabia que, sozinho, o povo de Israel não teria chance contra tantas forças unidas. Mas havia uma diferença crucial. O Deus de Israel estava ao lado deles. Quando Josué ouviu o pedido de ajuda, ele imediatamente buscou forças na promessa divina, porque sabia que Deus nunca falha. Com um coração cheio de determinação, Josué liderou seu exército em uma marcha noturna de Gilgal até Gibeão, algo que, por si só, já era um grande feito. Eles estavam cansados, mas não desistiram, porque confiavam no propósito de Deus. Ao amanhecer, estavam prontos para enfrentar os 5 reis e seus exércitos. Agora imagine o que se passou na mente dos amorreus ao verem Josué e seu exército aparecerem de repente. A confiança deles começou a vacilar. Mal sabiam que aquele seria o dia em que veriam o poder de Deus de uma forma que jamais poderiam imaginar. Mas antes de entender como Deus mudou completamente o rumo dessa batalha, você precisa conhecer a promessa que ele fez a Josué naquela manhã. Essa promessa transformaria o medo em coragem e mostraria que quando Deus está no controle, nada é impossível. A promessa de Deus: não tenha medo, eu lutarei por você. Antes mesmo de o primeiro golpe ser desferido, Deus já havia preparado o coração de Josué para uma batalha. Imagine como seria ouvir estas palavras diretamente do Criador. Não tenha medo deles, eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué capítulo 10, versículo 8. Essas palavras carregavam uma força que nenhum exército poderia abalar. Deus não apenas prometeu a vitória, mas também garantiu que ele próprio lutaria pelo seu povo. Essa era a confiança que Josué precisava para liderar seu exército contra forças muito maiores. Enquanto o exército marchava, cada passo ecoava essa certeza. Deus estava à frente. Lembre-se, eles haviam acabado de marchar por horas durante a noite. Estavam exaustos fisicamente, mas espiritualmente eram inabaláveis. Por quê? Porque sabiam que a batalha não era deles, mas do Senhor. Josué tinha um histórico de ouvir e obedecer a Deus. Ele não fazia planos baseados em suas próprias forças. Ele sabia que o verdadeiro poder vinha do alto. E naquele momento, a promessa de Deus era como uma luz no meio da escuridão, guiando cada decisão. Agora imagine estar na pele de Josué. Você está diante de um exército maior e mais forte. O medo tenta se infiltrar, sussurrando que não há como vencer. Mas em vez de ceder, você lembra das palavras de Deus. Isso não é apenas coragem, é fé inabalável. E assim, Josué conduziu seus homens ao campo de batalha, acreditando que cada inimigo que enfrentassem já havia sido derrotado antes mesmo do combate começar. Era uma promessa divina sendo cumprida em tempo real.
Quando chegaram a Gibeão e o combate começou, Deus deixou claro que suas palavras não eram apenas consolo, elas eram realidade. O exército de Israel, liderado por Josué, começou a derrotar os inimigos com força e estratégia, mas eles ainda não tinham visto nada comparado ao que Deus faria em seguida. A promessa de Deus deu a Josué não apenas coragem, mas também uma visão clara. A vitória era inevitável. Mas como seria essa vitória? Como Deus interviria diretamente para mostrar que Ele é o único Senhor? É aqui que a história começa a tomar um rumo surpreendente. Quando Josué e seus homens enfrentam os 5 reis, Deus decide agir de forma espetacular, tornando a natureza a maior aliada de Israel. O milagre do granizo, quando a natureza se tornou aliada. Imagine estar no meio de uma batalha, rodeado por milhares de inimigos, ouvindo o som das espadas se cruzando e os gritos ecoando por todo o campo. É um cenário de puro caos, mas de repente, algo incrível acontece. Uma tempestade se forma no céu. Não é uma chuva comum, mas uma chuva de pedras de granizo enviada diretamente por Deus. Enquanto os soldados israelitas lutavam com coragem, Deus mostrou que a batalha era realmente dele. A Bíblia descreve que as pedras de granizo caíram com tanta força que mataram mais inimigos do que as espadas de Israel. Veja o que está escrito. Enquanto fugiam de Israel no caminho de Bet-Horon até Azeca, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo do céu e morreram. Mais morreram por causa do granizo do que pela espada dos israelitas. Josué capítulo 10, versículo 11. Imagine o impacto disso. O exército inimigo, que parecia invencível, começou a cair diante de algo que estava completamente fora do controle humano. Josué e seus homens não precisavam se preocupar com as forças ou números dos inimigos. Deus estava mostrando, de forma clara e poderosa, que ele lutava por Israel. Mas por que Deus usaria o granizo? Talvez porque a natureza que ele criou é uma prova do seu poder absoluto. Enquanto os reis amorreus confiavam em seus números e estratégias, Josué confiava em algo maior, o Deus que governa o céu e a terra. Esse evento extraordinário não apenas abalou os inimigos, mas também fortaleceu a fé de Josué e do povo de Israel. Eles não apenas ouviram as promessas de Deus, eles as viram acontecendo diante de seus olhos. Cada pedra de granizo que caía era como uma confirmação. Deus está no controle. Agora pense nisso. Se Deus pode usar o granizo para lutar por seu povo, o que ele não faria para proteger aqueles que confiam nele? Esse momento foi mais do que uma vitória militar. Foi um lembrete de que o poder de Deus não tem limites. No entanto, o dia ainda não tinha acabado. Algo ainda maior estava por vir. Josué percebeu que o tempo estava acabando e ele precisava de mais horas de luz para terminar a batalha. E é nesse momento que ele faz um pedido que mudaria a história da humanidade. O pedido de Josué. O dia em que o sol e a lua pararam. Imagine a cena. O campo de batalha está em frenesi. Apesar do cansaço, o exército de Israel está vencendo. Mas Josué percebe que o dia está terminando e a escuridão pode dar aos inimigos a chance de escapar. É então que Josué faz algo extraordinário. Ele para, levanta os olhos ao céu e ora diante de todos. Sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. Josué capítulo 10, versículo 12. E algo inacreditável acontece. O sol realmente para no céu e a lua fica imóvel. A Bíblia descreve isso como um dos maiores milagres já realizados. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor atendeu a um homem. Certamente o Senhor lutava por Israel. Josué capítulo 10, versículos 13 e 14. Agora tente imaginar. O sol não se move, a luz continua brilhando e o tempo parece congelado. Para os inimigos foi um golpe devastador. Para Josué e Israel, foi a prova de que Deus ouve as orações daqueles que confiam nele. Esse pedido de Josué não foi apenas ousado, foi cheio de fé. Ele acreditava no impossível, porque sabia que servia ao Deus que criou o sol e a lua. Josué não pediu com dúvida ou hesitação. Ele falou com a convicção de quem sabia que Deus estava ao seu lado. Esse milagre extraordinário também mostrou algo muito profundo.
a autoridade de Deus sobre toda a criação. Nada está fora do controle dele, nem o tempo, nem as forças da natureza, nem os planos dos homens. Para os israelitas, aquele foi o dia em que Deus mostrou, mais uma vez, que suas promessas não falham. Para os inimigos, foi o fim da linha. Eles viram que não estavam lutando contra um exército humano, mas contra o próprio Deus. Esse evento épico ficou registrado na memória de Israel como um dia em que o impossível aconteceu, e tudo porque Josué teve coragem de pedir algo extraordinário. O que você pediria a Deus se soubesse que Ele pode fazer qualquer coisa? A batalha estava quase terminada, mas o impacto dessa vitória iria muito além daquele dia. O resultado e o impacto. A vitória de Israel e a fidelidade de Deus. A luz do dia, prolongada pelo milagre do sol e da lua, permitiu a Josué e seu exército vencer completamente os inimigos. Cada rei que havia conspirado contra Israel foi derrotado. Os amorreus que confiavam em sua força e números foram desfeitos pelo poder de Deus. O destino dos 5 reis amorreus também foi selado. Após serem encontrados escondidos em uma caverna, Josué os trouxe diante do povo, mostrando que nenhuma força humana pode resistir à vontade de Deus. Ele declarou a vitória completa do Senhor e deixou claro que Israel havia triunfado, porque Deus estava ao seu lado. Mas essa história é mais do que uma vitória militar. É um lembrete poderoso de que Deus cumpre suas promessas. Ele não apenas disse a Josué que venceria, ele agiu de maneira tão extraordinária que ninguém poderia duvidar de sua fidelidade. O Senhor lutava por Israel. Essas palavras resumem tudo. O povo não estava lutando sozinho. Cada granizo que caiu, cada inimigo que caiu na batalha, e até mesmo o sol que permaneceu no céu, foram sinais claros de que Deus estava conduzindo a vitória. Imagine como o povo de Israel deve ter se sentido ao final daquele dia. Eles começaram a batalha enfrentando 5 reis poderosos, mas terminaram com uma vitória que ecoaria por gerações. Mais do que isso, eles testemunharam o poder de um Deus que controla todas as coisas, até o tempo e a natureza. Essa história não ficou apenas no passado. Ela foi contada e recontada como um exemplo do que Deus pode fazer por aqueles que confiam nele. E para nós, hoje, ela é um convite para crer no impossível, sabendo que o mesmo Deus que parou o sol e a lua ainda age em favor daqueles que o buscam com fé. Agora que você ouviu essa história extraordinária, o que ela significa para você? Deus pode não parar o sol hoje, mas Ele ainda luta por aqueles que confiam nele. Ele ainda cumpre suas promessas. Se você sentiu algo especial com essa história, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o Deus que faz o impossível.